E aí a gente entra em outro tópico, que é a parte de morfologia, classe de palavras. Isso aqui eu vou passar bem rapidão, tá? É bem de boa isso aqui. Ó, isso aqui você tem que saber de maneira geral para os vestibular. Você tem que saber. Agora, essa parte aqui, eles vão te perguntar um substantivo concreto e um abstrato. Isso, concursos militares, tá? Concursos militares. Substantivo concreto e abstrato. Na parte de vestibular você tem que saber, porque, tipo assim, você tem que saber pra poder ter noção mais ou menos de responder as questões. Mas não é uma coisa que eles vão, tipo, cobrar assim a fixo, entendeu? Concurso militar eles cobram. Por quê? Porque tem as palavras que a galera acha que é abstrata, mas não é. E tem as palavras que a galera acha que é concreto e não é. E também, substantivo você vai usar lá em, sabe em que? Complemento nominal, meu irmão. E adjunta nominal. E você sabe também que a adjunta nominal, ele só é adjunta nominal de substantivos que são concretos ou abstratos, são os dois. Já o complemento nominal, ele só complementa substantivos abstratos. E aí que tá o pulo do gato, entendeu? Que a galera normalmente se confunde entre os dois. E se você sabe que a palavra é um substantivo abstrato, ó, eu falei aqui, ainda falei errado, né? Porque eu falei que a parte de adjunta nominal complementa substantivo abstrato. Falei errado, tá? Adjunta nominal, ele complementa substantivo concreto, tá? E complemento nominal, ele complementa um substantivo abstrato, tá? Por isso que é bom você saber essa parte aqui, de novo, galera de concursos militares. Por quê? Porque como é que você vai saber o que é um complemento nominal e um adjunto nominal se você não sabe nem o que substantivo é aquele, se é um substantivo abstrato ou um substantivo concreto? Entendeu? Então, tipo assim, essa lógica não faz sentido pra mim, muito sentido. E também você vai usar um pouco, também eu usei, né, na verdade, a parte de orações subordinadas e substantivas, tá? Você vai usar também um pouquinho dessa coisinha linda aqui, beleza? E a parte de substantivos, cara, tem a parte também de substantivos, substantivos sobrecomum, que eu nem coloquei aqui, sobrecomum, comum de dois gêneros, biformes, uniformes, você tem que saber, por quê? Porque concurso militar adora perguntar o que é um substantivo sobrecomum, o que é um substantivo comum de dois gêneros, eles gostam, cara, de perguntar isso pra vocês, entendeu? Por quê? Porque isso é uma coisa muito decoreba, e isso também, eles são muito tradicionais, tá? O exército e a marinha e a aeronáutica são forças muito tradicionais, então eles gostam de cobrar aquilo que tá ao pé da letra da gramática, beleza? Galera de vestibular, eu não vejo muito eles, tipo assim, pegando o pé muito nessa parte aqui, eu vejo eles cobrando uma coisa ou outra, mas é uma coisa muito, muito básica, entendeu? E a parte de substantivo, normalmente eles perguntam qual das alternativas tem um substantivo abstrato ou um concreto, é sempre assim, entendeu? A parte de adjetivos, adjetivos, cara, a gente vai estudar muito em orações subordinadas, adjetivos lá na frente, tá? Também vai estudar muito. E adjetivo tem a ver com qualificação da pessoa, você vai qualificar uma pessoa a alguma coisa. E normalmente adjetivos, ele varia, tá? Ele varia normalmente com o substantivo. Normalmente não, ele varia com o substantivo. Ao contrário do advérbio, né? Que é uma forma de você diferenciar um do outro. Também você vai ver muito em adjetivos na parte de concordância nominal. Você vai ver muito também na parte de concordância nominal, que você vai ter que saber, porque tem umas coisas lá que, por exemplo, a parte de concordância verbal tem muita ligação com o advérbio, tá? E a parte de concordância nominal tem muita ligação do substantivo com o adjetivo. Então você vai ver muito essa parte lá, você tem que saber muito bem qual a característica de um adjetivo, se ela está realizando uma característica de um adjetivo e a parte do advérbio. E também a parte de adjetivo você vai usar, sabe aonde também? Na parte de predicativo do sujeito. Por quê? Porque é uma qualificação do sujeito, tá? Predicativo do sujeito, que é o predicativo nominal, e o predicativo verbo nominal, que também é uma ação junto com uma característica do sujeito. Por isso que o nome é verbo nominal. Verbal, que caracteriza uma ação, e nominal, porque é uma característica daquele sujeito que está praticando a ação. Então você tem que saber também essa parte aqui, tá? Só que adjetivo, cara, é uma coisa que eu não fiquei assim, tipo, firmado muito em réu, porque não tem, é uma coisa muito simples. Você vai aprender mesmo fazendo questão, cara, entendeu? Tipo, você vai fazendo as questões e vai entendendo mais ou menos como é que funcionam os adjetivos. Você vai tendo noção. E quando aparecer de novo, você já vai ter noção de como é um adjetivo. Você não fica tão bitolado assim, aprender regra de adjetivo. Você não fica tanto assim, não. O negócio também é questão, entendeu? Pronome, cara, pronome, você vai usar em toda a gramática. Em toda a gramática. Você vai usar tanto para fazer redação, interpretação de texto, orações subordinadas, orações coordenadas. Por que esse pronome tem uma função? Por que esse aqui não tem? Você vai usar em colocação pronominal, que também é uma coisa muito bacana. Você vai usar porque lá vai gerar em torno de pronomes lá, tá? Beleza? E aí tem vários tipos de pronomes, tá? Tem uma tabela de pronomes. Eu vou colocar aí na tela pra vocês, tem uma tabelazinha que é definida, né? Pronome demonstrativo, pronome
indefinido, pronome pessoal, pronome oblíquo, vários tipos de pronome, tá? Tem uma tabelazinha bem pequena pra você, não coloquei aqui pra não ficar poluída a imagem, mas tá aí pra vocês, tá? A parte de pronomes. Cara, fica olhando essa parte aí, fica olhando, mas não fica no negócio de decorar, eu vou ter que decorar isso aqui, Arthur. Não, cara, fica de boa, entendeu? Vai vendo, vai observando como é que funciona, por que esse nome, por nome demonstrativo, tem a ver com esse pronome, por quê? Tipo, faça essa ligação, entendeu? Por que o pronome indefinido tem a ver com essa palavra? Por quê? Porque que é indefinido e essa palavra aqui se encaixa. Tenta fazer essa associação, entendeu? Beleza? Botei aqui verbo, não tem nem o que dizer também. É outra coisa que você vai estudar do começo da gramática até o fim da gramática, que vai estudar verbo. Você tem que saber verbo, cara, porque você vai usar em tempos verbais. Concursos militares, ele joga um verbo para você e normalmente ele pergunta o tempo do verbo, pergunta o tempo e o modo do verbo. Às vezes não, às vezes ele joga o verbo para você e às vezes você tem que modificar o verbo naquele tempo que ele deram para você. Por exemplo, esse verbo, o verbo ser no pretérito imperfeito do indicativo. Você tem que saber como é o pretérito imperfeito do indicativo do verbo ser. É basicamente isso. Isso é uma questão mais específica, tá? Tipo assim, normalmente quando cai, normalmente é a questão mais difícil do vestibular. Pode ser que o vestibular, um Enem, possa cobrar para dar uma aprofundada, mas não é uma coisa normal não, tipo, não é uma coisa muito comum. Eu vou abrir a prova e vou ver isso de cara. Não é uma coisa muito comum, entendeu? Concurso militar já é uma coisa mais comum de se aparecer, principalmente na EA. A EA gosta muito dessa parte aqui de verbo. Como são 24 questões de língua portuguesa, então eles abordam com muita abrangência essa parte, tá? Na época que eu fui fazer, eles se não me engano, caiu 2 questões sobre isso, sobre essa parte de classificação de um verbo. E também você vai usar na parte de sintaxe, muito. Por isso você tem que saber verbo, porque na parte de sintaxe você vai dar uma aprofundada bem legal. Regência, você vai ter que saber, regência de verbos, né? Por que esse verbo está pedindo essa preposição, por que ele não está pedindo essa, por que ele pediu essa preposição. Na parte também de colocação pronominal, né? Já falei, mas nem da colocação pronominal, na parte de pronomes, que você vai ter que substituir a parte, né, do infinitivo, né, do aquele AR que termina no final, ou ER ou IR no final, por um pronome, tá? E aí o pronome vai ser um pronome oblíquo normalmente, tá? Às vezes pode ser outro tipo de pronome, tá? Tem uma tabela, tipo assim, para isso. Outra coisa também que você vai usar na parte de orações subordinadas substantivas, orações subordinadas adverbiais, você vai usar em orações coordenadas também, para você entender mais ou menos como está funcionando, porque que tal conjunção foi usada naquela estrutura daquela oração para caracterizar a oração. Então, inclusive, a EA mesmo gosta disso, tipo assim, ela te dá um texto e te pergunta quantas orações tem naquele texto, entendeu? Então, tipo assim, você tem que realmente saber verbo, não tem nem o que falar isso aqui, tá? Isso aqui cai em basicamente tudo. Advérbios, falei pra você, advérbios, cara, tá ligado em verbo, tá? Tipo assim, advérbio só modifica com verbo. Ele não modifica com sujeito, para quem acha isso, tá? Então, para você saber se é um advérbio ou não, normalmente eles perguntam a classificação de adjetivo e advérbio. O advérbio, ele só varia se o verbo variar. E o adjetivo só varia se o substantivo variar. Normalmente essa é a lógica, tá? Não vou entrar muito nessa parte aqui, porque essa aqui é uma coisa muito, muito simples. Conjunções, acabei de falar. Conjunções coordenadas, tá? Coordenadas. Aí tem assintética e sindéticas. No caso, sindéticas é por conjunções. E assindéticas é porque não tem conjunções, são só vírgulas. Subordinadas tem adjetiva. Acabei de falar para vocês. Tem adjetiva, tem as substantivas e tem adverbial. Adverbial, né? Não tem nem o que dizer, é a maior de todas, tá? O substantivo tem um macete, né? Que é o macete do isso. Você pode substituir uma oração usando... Você tem a oração, a primeira oração, e a segunda oração você pode substituir por isso. Se manter o sentido da palavra, é porque é uma oração subordinada substantiva de alguma coisa, tá? Aí pode ser completiva nominal, pode ser predicativa, pode ser subjetiva, pode ser... O que mais que tem? Tem apositiva, tem várias, tá? E a adverbial também tem muitas. Se não me engano, a adverbial é umas 9 adverbiais, tá? Adjetiva não, adjetiva só é 2, tá? Só é restritiva e explicativa, é bem suave, tá? Beleza? Preposições, tá? Preposição, cara, eu não vou abordar muito essa parte aqui, porque aqui é uma coisa muito geral, tipo, muito geral mesmo. Eu nunca peguei assim, só pra ficar vendo preposição, é uma coisa que eu fui aprendendo ao longo da gramática, tá? Não foi assim, hoje eu vou estudar só preposição. Cara, não existe isso, tá? Preposição você vai estudando com o tempo, você vai entendendo como é que funciona, onde elas se encaixam, tá? Não é uma coisa muito fixa, assim. Então, eu só botei aqui só pra vocês terem noção que preposição é um assunto também. Beleza? Botei a parte de colocação pronominal aqui no finalzinho, porque normalmente eu estudava perto de morfologia, tá? No finalzinho de morfologia eu pegava a parte de colocação pronominal. Aí cai próclise, mesóclise e ênclise, tá? Ênclise, a gente já tá falando posposta, né? Que a gente fala posposta do verbo. Mesóclise fica no meio do verbo, tá? Mesóclise.
e que é muito linda, inclusive. E a próclise fica no início na oração, né, no caso. No início da oração, nem pode falar isso no início da oração, né? Mas é no início do verbo, assim, antes do verbo, tá? No início da oração não se inicia uma oração com pronomes oblíquos, tá? Só pra vocês terem, tá ligado aí. Normalmente, é o que mais cai no vestibular, que a galera mais, assim, cobra, o concurso militar e os vestibulares de maneira geral, que cai também, isso aqui cai nos dois, tá? É a parte de próclise, tá? Porque a galera erra muito e também tem muita regra. E nessa regra aqui, é a parte também que se liga a... Como é que eu posso dizer pra vocês? A parte de pronomes, tá? Por quê? Porque tem próclise que... tem pronomes que não chama outros pronomes. Entendeu? Lógico? Tipo assim, tem pronomes que não chamam outros pronomes. O pronome nada. Cara, o pronome nada é um pronome indefinido. Como ele é um pronome indefinido, ele vai chamar, assim, outro pronome. Pode ser o se. Por exemplo, nada se teme, por exemplo. Nada se teme. Nada se teme, tá? O nada tá aí, é um pronome indefinido. Como é um pronome indefinido, ele chama o outro pronome, que é o se, que é um pronome oblíquo, tá? E se teme, né? O teme aí, no caso, é um verbo, tá? Se não tivesse o nada, não podia ficar se teme. Tinha que ter teme-se, entendeu? Isso é a regra da colocação pronominal, que vocês também têm que saber. Cara, normalmente é uma regra, assim, muito de aplicabilidade, tá? Você vai ver as regras bonitinhas lá, só que é uma coisa muito mais prática do que realmente decoreba, entendeu? É uma coisa muito aplicacional, você vai aplicando, você vai entendendo. Ah, essas orações aqui não puxa ela, esse pronome aqui não puxa esse outro pronome. Você vai associando conforme você vai fazendo questões, tá? Beleza?